Opa, você tá bom? A gente tá de volta. Ficamos uns dias sem fazer, organizando a casa. E casa de mineiro é assim: faz, organiza, pro trem ficar bom. E pra gente recomeçar o nosso SpiaCast, hoje eu recebo Thiago Salles. Pra gente bater um papo, conhecer, falar um pouco também do seu trabalho, falar das coisas que acontecem. Porque advogado mineiro antigamente recebia era em galinha. Vamos saber se até hoje isso acontece, se rola uma leitura de final de ano. Então, para isso, a gente recebe hoje Thiago Salles. Thiago, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, Jaderson, a oportunidade. Agradecer também o Bruno da Skill, Marketing Estratégia, pela oportunidade de estar aqui hoje, trocar um papo bacana com vocês. Igual você falou, atualmente existe sim. Esses dias para trás eu ganhei de um cliente meu até, ele falou: doutor, vou te dar um presente para você fazer um churrasco, eu vou te dar uma burrinha. E acabei que fui lá receber esse presente dele, ele me deu um carneiro de presente para agradecer o serviço bem prestado que eu fiz para ele. É típico de mineiro, né, Thiago? Eu acho que o mineiro tem comida, café e uma boa bebida. Mas a gente sempre brinca aqui que o mineiro tem essa característica. E a gente acabou importando isso para o país inteiro, né? Quando você diz isso, o carneiro virou churrasco ou você está cuidando dele? Nada, o carneiro virou churrasco, peguei uma cerveja gelada, chegou no final de semana, juntei a família e vamos pôr o carneiro na churrasqueira. Oh, pena que eu não tinha entrevistado ele antes, viu, gente? Porque mineiro sempre recebe a gente. Quem é Thiago? Como é que Thiago veio parar no direito? Já era uma vontade que você tinha? Thiago é um jovem advogado, né? Eu falo jovem ainda que eu tô com 30 anos de idade. O direito ele veio para mim ali em 2008, 2009. Eu tinha até muito, antes de ser advogado que eu sou hoje, eu tinha vontade de entrar para a carreira policial, ser um delegado de polícia ou até mesmo um oficial da polícia militar. Teve um vizinho meu que era militar e ele sempre tentou influenciar ali e quase que deu certo, mas não deu. Foi amadurecendo a ideia, deu em 2009, eu entrei na faculdade de Direito aqui na UENG. A gente fez 5 anos lá estudando, ralando, até concluir o curso. E nesse período fiz um estágio também no 5º ano no Juizado Especial de Ituiutaba. Fiz um estágio também no Fórum, na Secretaria Criminal, onde que teve um grande aprendizado para eu poder carregar para minha carreira profissional. Daí veio amadurecendo de passar na OAB, né? Estuda, faz o direito, mas depois vem o 6º ano do direito, que é você começar a trabalhar e passar na OAB. Mas graças a Deus, logo concluí o ano em dezembro de 2013, fevereiro de 2014, fui lá, fiz a prova da OAB, graças a Deus deu certo. Aí veio a temida segunda fase, a gente tem que batalhar, estudar também, porque é que derruba muito candidato hoje. Acaba que a OAB ela não tem concorrência, né? O próprio concorrente é você mesmo. Você tem que se preparar para poder atingir a nota necessária para você ser aprovado. Graças a Deus, no final de 2014, dia 16 de dezembro de 2014, eu peguei a tão sonhada carteirinha da OAB, que deu a ideia de montar o escritório e começar a trabalhar. Comecei a trabalhar, fiz um estágio também com o Wendel Vilela, advogado. Montei meu escritório ali na 30 com a 13. Fiquei com meu escritório ali cerca de 7 anos. E hoje meu escritório está na José João Dipp com 23. Onde, graças a Deus também, eu sempre trabalho. Falo muito graças a Deus, porque a gente tem que agradecer a Deus as oportunidades da vida que dá pra gente. E conseguir construir meu escritório. Estamos lá hoje trabalhando e atendendo todo Ituiutaba e região. Casado? Casado com a Denise Sleiman, tenho uma filhinha, chama Eloá Sleiman, de 2 aninhos. Você falou do OAB. O OAB é uma coisa que sempre me interessou muito, né? A gente tem algumas profissões que você tem
o órgão que gere ele, né? Você tem o CRM dos médicos, você tem o CREA dos engenheiros, né? Eu esqueci agora do educador físico, mas enfim, a OAB eu acho que ela sempre é a mais apontada. Sim. Eu conheço muitas pessoas, inclusive de Ituiutaba, que são bacharéis em direito e não conseguiram chegar à tão sonhada, né, ordem dos advogados através da carteirinha da OAB. Você acha importante a OAB? Eu acho. A importância da OAB, principalmente, que ela valoriza o profissional, né? Igual você falou, tem um CRM aí, hoje tem um CRM, mas ele não tem uma prova pesada para você pegar o CRM igual tem a OAB. E cada dia que passa, eles vão aumentando a quantidade de diversificação de questões e sempre aumentando a dificuldade também da questão. Ou seja, isso é importante para quê? Para você chegar no seu cliente amanhã, o cara sabe, você chega lá e fala, não, sou o Thiago Salles, advogado, meu AB é o número tal. Ou seja, o cliente ele te dá um pouquinho mais de credibilidade do que um bacharel de direito que hoje em dia a gente vê no mercado que quer pegar o serviço do advogado também. Esse eu vejo com a grande importância da OAB. A OAB de Ituiutaba hoje tem como presidente o Bruno Severino. Bruno né? Severino. Conheço o Bruno já de longa data. Você está sempre presente na OAB? Eu tenta sempre estar participando das reuniões quando tem. Bruno Severino, nosso presidente, igual você destacou, atencioso com a categoria, atencioso, tudo que a gente precisa, ele está sempre ali tentando defender nossas prerrogativas. Acaba que no cotidiano do dia muitos não respeitam a categoria do advogado e ele está aí nos apoiando sempre que precisa. Ele está. É engraçado, né, Thiago? Você tem 30 anos, igual você falou, muito novo. Eu tô com 40, 10 anos um pouco a mais. Mas eu vivenciei algumas fases da OAB, até por trabalhar em comunicação. Acho que antes do Leandro Gonzaga, eu esqueci a advogada que assumiu, foi presidente, depois deixou. Nora Drummond, né? E ela deixou, e de lá para cá a gente está vendo que a OAB também está ficando mais jovem, né? A gente está vendo que não só em nível municipal, eu acompanhei algumas situações também no estado, onde a gente vê que a OAB está ficando mais jovem. Sim, a OAB tem vários colegas lá que fica responsável por cada setor do direito, seja pela ética do advogado. Tem também o jovem advogado também, que é um colega meu, Dr. Eduardo Cury. Ele até me confidencializou aqui, eu soltando aqui, que pretende futuramente ser um presidente da OAB. Tem o Dr. Jaime, que estava até no JAM, Jogos Estudantis Mineiro, da OAB, que foi em Belo Horizonte, se eu não estou enganado, foi em Belo Horizonte agora, representando em Ituiutaba, não todos que conseguem ir, né? Mas é a juventude que está tomando conta, de pouco em pouco vai tomando conta. Eduardo Cury, já tive bons papos com ele, né? Ele é um advogado também jovem, e é engraçado a gente ver esse amadurecimento, né, da OAB através de vocês também. Mas vamos lá. Hoje o direito ainda é respeitado? Porque a gente ouve falar tanto, né? Se discute, olha, mas o advogado não me respeita, a lei não serve para mim. Como é que você vê essas falas, até do seu cliente, que eu acredito que às vezes chega lá assim? Às vezes o cara fala, nossa, meu direito não está sendo respeitado. Mas o direito, você tem que preencher uns requisitos para você ter o direito. Vou te dar um exemplo aqui, igualzinho você chega lá no INSS, você bate na porta do INSS e fala, eu quero me aposentar. Mas lá você precisa preencher os requisitos para você se aposentar. Ou talvez o cara chega no INSS, nossa, eu estou com 65 anos, eu quero me aposentar, mas o cara nunca contribuiu com o INSS, como é que você vai aposentar? Entendeu? Não tem como. Aí por isso que na hora que você chega no ouvido de um, no ouvido de outro, falando, rapaz, fui no INSS, meu benefício foi negado, mas ele não contribuiu nenhuma vez, entendeu? Aí por isso que um exemplo que eu dei aqui, que o povo vai falar, não, meu direito não está sendo respeitado.
eu completei a idade, eu preciso aposentar, mas na verdade não é assim que funciona. Você me falou uma coisa aí e me gerou uma outra pergunta. Já aconteceu com você, ou você tem algum conhecimento? Alguns processos, como você disse, 20 anos, a gente vê, às vezes, muitos anos, um processo parado. Já aconteceu de você ganhar uma causa ou perder uma causa e a pessoa já não está entre a gente? Já aconteceu de eu ganhar uma causa. Na verdade, um cliente meu, ele veio para fazer uma perícia, ele era de outra comarca. Ele veio, fez uma perícia, voltou para a cidade dele e continuou o trâmite do processo. Aí o juiz julgou procedente o pedido que a gente pretendia. Na hora de fazer o pagamento, que foi mandar para o banco, o banco recusou que o meu cliente tinha vindo a óbito. E engraçado que na hora que eu entrei em contato com a esposa não tinha me passado essa informação que o meu cliente tinha falecido. Eu voltei a ligar para ele novamente, ele falou assim, não, é verdade, no dia que ele fez a perícia, que ele estava voltando, ele teve um acidente no meio da rodovia e faleceu. Você acredita? E como ficou essa questão? Porque a gente percebe que ela falou isso com medo de não receber o dinheiro. Isso. Aí nesses casos tem até um exemplo, outro exemplo recente também. O que eu faço? A maioria das pessoas, elas fazem inventário. Quando eles fazem inventário, a gente fica sabendo, a gente vem, tira a decotação dos nossos honorários de acordo com o contrato, o restante a gente deposita em juízo dentro do próprio inventário. Lá, quando o juiz julgar o inventário, ele vai decidir quanta parte de quem vai, se é para esposa, filho. É isso que a gente faz. Eu te perguntei isso porque recente teve um caso similar a esse, que a pessoa, uma mulher, ela foi solicitada a fazer o testemunho dela, que ela se envolveu no acidente, mas ela foi a óbito nesse acidente. E a justiça a convidou, né, a intimou para poder ser ouvida, sendo que ela foi a vítima do acidente. Tem um caso recente, não vou falar o caso em questão de ética mesmo da família, né, foi uma perda, teve um processo criminal no meio do caminho também, devido às circunstâncias do acontecido, e no dia da audiência eles pediram para intimar também a vítima do acidente. Chegou lá no dia da vítima do acidente, o Ministério Público, o promotor do Ministério Público e o juiz perguntaram. Eu falei, não, a vítima veio a óbito no acidente, aqui ela não tem como ela vir para só se for numa sessão espiritual. Só na sessão espiritual, só se for. Mas isso são detalhes que acaba que o judiciário hoje ele tem muitos processos, né? E acaba que, querendo ou não, um outro caso aí passa batido. Nós vemos, quando você fala a respeito do quanto de caso, né, que tem. A gente recentemente recebeu um fórum, né, uma estrutura física de um fórum. Isso vai mudar alguma coisa para vocês? Mas hoje, na modernidade, né, eu falo muito com os amigos, modernidade pós-pandemia, porque a pandemia ela trouxe muito o home office. E no direito hoje a maioria das audiências na comarca das quais eu estou trabalhando, as audiências hoje é toda online. Ou seja, fora ele vai trazer um melhor suporte para os próprios funcionários públicos, tentar acelerar o máximo possível de processo de acordo com a disponibilidade, mas a ida do advogado hoje no fórum ela ficou muito entre aspas, meio restrita, porque o advogado hoje ele vai em última hipótese mesmo para poder tentar pegar um alvará, ou estava conversando com um colega agora mesmo em relação à sala do tribunal do júri. Talvez o advogado for para presenciar um tribunal do júri, mas eu, no meu ponto de vista como advogado, eu pretendo que continue online mesmo, até facilita para a gente locomoção até o fórum,
a gente fica no escritório, ali já tem um lugar apropriado para a gente receber o cliente, acomodar o cliente, trocar uma ideia com o cliente antes de começar uma audiência. Que, querendo ou não, você chega no calor do fórum, que antigamente era movimentação, gente para lá, gente para cá, e você não tinha aquele momento ali oportuno para você poder conversar com o cliente para trocar uma ideia em relação à audiência. Hoje, você acredita que esse home office, essa mudança estrutural da forma de trabalhar do próprio direito, aumentou a possibilidade de se buscar cliente fora? Sim, até mesmo hoje você consegue fazer você pegar um cliente em Uberlândia, por exemplo, você colocar ele para ele assinar uma procuração digital. Hoje você consegue também pegar um cliente lá, atender ele por videoconferência. Não que isso não existia anteriormente, mas depois dessa pandemia, esse home office agora, entre aspas, acabou que modernizou de uma hora para outra. Fica mais fácil você pegar cliente. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho cliente aqui em Ituiutaba, tenho em Uberlândia, tenho cliente em Goiânia. E se Deus quiser, cada dia que mais, vamos tentar sempre expandir para a gente fazer a maior captação de cliente possível. Eu vi uma área nas suas redes sociais, inclusive o pessoal segue também as redes sociais, está descrita aí na publicação. Eu vi que você trazia um tema DPVAT, né? E aí me gerou uma curiosidade antes de entrar na questão do DPVAT. Essa mudança do DPVAT agora, essa nova lei do DPVAT que foi votada nos últimos anos, alterou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Na verdade, o DPVAT ele só cortou a contribuição. Porque antigamente, vou te dar um exemplo, com uma motocicleta, você contribuía, você pagava R$ 196. Hoje em dia você não paga nada sobre o seguro DPVAT. Os benefícios são os mesmos. Quem sofreu um acidente de trânsito e tiver uma invalidez permanente, ele cobre até R$ 13.500 para quem tem essa invalidez. Você teve um acidente, mas você precisou de fazer fisioterapia, comprar medicamento, você tem o chamado DAMES, que é dentro da lei do seguro DPVAT, você tem direito a estar recebendo até R$ 2.700. Aconteceu um acidente igualzinho do caso do meu cliente que fez a perícia, voltou para a cidade dele e veio a óbito. A família tem direito a receber até no caso ele recebe os R$ 13.500 a família. DPVAT, com esse momento que a gente vive agora, DPVAT, eu descobri o que era DPVAT no acidente que a minha mãe se envolveu. Na verdade, tinha 4 pessoas no carro e as 4 pessoas tiveram direito a uma parte do DPVAT. Queria que você falasse um pouco disso, Thiago. Quem tem direito do DPVAT? Que às vezes a gente acha que é quem é atropelado, quem está envolvido no acidente, é só o motorista. Como é que funciona essa questão do DPVAT? Quem é que pode buscar? Quem é que tem esse direito? Quem tem direito ao seguro DPVAT hoje, quem envolve um acidente de trânsito com um veículo automotor. Vou te dar um exemplo aqui. Você está de moto subindo vou dar um exemplo aqui de Ituiutaba, quem está acompanhando de fora aqui, vou dar um exemplo mais claro para poder entender. Você está subindo a 17, chega ali na 20, o cara bate o carro, bate de moto com o carro, o cara quebra uma perna e ele tem direito a receber o DPVAT. Estou na mesma 17, o cara bate mas eu estou de bicicleta, o cara bate em mim, eu quebrei uma perna, eu tenho direito a receber o DPVAT. Eu estou na 17, estou a pé, sou pedestre, estou atravessando a rua, o carro bate em mim, eu quebro uma perna, eu tenho direito a receber o DPVAT. Existe também veículos rurais como trator, existem tratores que pagam o DPVAT. Se o trator pagar, você também tem direito. Então, semana passada, um cliente me procurou no escritório, ele queria dar entrada no seguro DPVAT, mas ele sofreu um acidente na fazenda com um trator que não contribuía com o seguro DPVAT. Aí não tem como receber. Ou seja, sofreu um acidente de trânsito com um veículo que contribua com o seguro DPVAT, tem direito. Nossa, Thiago, eu tenho uma prima minha que sofreu um acidente de trânsito, mas tinha 3 anos que ela não contribuía com o DPVAT. Tem direito? Tem sim, porque o seguro DPVAT ele é um seguro social, ele é regido por lei especial, ou seja, a pessoa tem direito a receber o seguro DPVAT. O DPVAT, os envolvidos no acidente, sim,
ele recebe esse recurso, há alguma limitação para esse gasto? Porque, por exemplo, se fosse um seguro de automóvel, você poderia, né, aí você tem algumas frações, tipo, olha, uma parte é para reforma do carro, ou trocar o carro, Sim. outras são para as vítimas. O DPVAT funciona assim? O DPVAT ele funciona dessa forma, 13.500 para invalidez, que é no caso da pessoa quebrar o braço, 2.700 para despesas médicas com fisioterapia, a pessoa precisar de comprar uma muleta, medicamentos, e os 3.500 para quem vinha a óbito. Hoje em dia, o acidente de trânsito ele não é só o DPVAT. O acidente de trânsito ele tem um leque de oportunidades para a vítima do acidente receber. Hoje, eu não tenho esses números reais, mas eu acredito que seja na média de 80% hoje dos veículos hoje eles têm seguro. Quando a pessoa sofre um acidente de trânsito que o veículo causador tem seguro, a vítima ela tem direito a receber esse seguro, ou seja, ela tem direito a receber o DPVAT e tem direito a receber o seguro do carro. Ai, Thiago, o cara sofreu um acidente, ele ficou inválido por 6 meses, ficou encostado no INSS. Ficou encostado no INSS, existe um benefício hoje que se chama auxílio acidente. É para quem? Para quem sofreu um acidente. Entendeu? Acaba que, querendo ou não, dependendo da lesão, da gravidade, eu tenho cliente meu que amputou perna, tem cliente que amputou braço, o cara tem o período dele de graça do INSS, o cara consegue também uma aposentadoria. Deixa eu fazer uma pergunta que não dá para sair dela. Pessoa no perímetro urbano, ela se envolve num acidente de alguma estrutura municipal, seja uma obra, seja um buraco, sim, ela tem direito de ser... Qual que é o posicionamento? DPVAT cobre isso? Ela pode processar o município, sim, ou o estado? Nesse caso, um exemplo, vou te dar um exemplo até recente de um cliente meu que ele sofreu um acidente no bairro aqui de Tuiutaba, e lá o bairro tem buraco até falar chega, e ele de moto à noite caiu no buraco, quebrou o ombro. Ele tem direito a receber o DPVAT e se ele entender que ele ficou com uma invalidez, ele tem direito a pleitear junto à justiça uma indenização perante ao município, seja indenização por danos materiais, uma indenização por danos morais, até mesmo uma indenização por dano estético. O que se entende por invalidez? Quando eu te faço essa pergunta é porque algumas falas me pareceu que não é a invalidez irreversível. A invalidez temporal também se encaixa nisso? É importante a sua pergunta, Jaderson. Vou até fazer uma conclusão da resposta anterior. É o seguinte, talvez você sofreu um acidente de trânsito, aquele exemplo que eu dei, você tem um financiamento, vou te dar um exemplo, junto à Caixa. Lá na Caixa você tem um seguro, a maioria 99% das pessoas que fazem um financiamento, ele faz um seguro. E lá o seguro ele tem a cobertura por morte, tem ela por acidente, que seja um acidente total ou parcial. Mas a maioria das pessoas elas ficam focadas quando você fala em invalidez, tipo na invalidez de o cara perder um braço. Mas um exemplo, eu tenho um caso de um cliente meu, ele sofreu um acidente de trânsito, ele rompeu o ligamento do braço. Fizeram 3 procedimentos cirúrgicos nele, o braço ele não conseguiu restituir, ou seja, ele tem o braço, está aqui, mas o braço dele ele não tem esse movimento igual ele tem aqui. O braço dele fica só... Ele tem uma mobilidade reduzida. Isso. Esse aqui é uma invalidez total do membro dele. Mas não significa que você tem direito a receber só quando o seu braço é desse jeito. Tem cliente que mexe o braço, mas o braço dele está torto aqui. Isso é corriqueiro de acontecer nos procedimentos médicos da vida aí. Infelizmente tem profissionais e profissionais e acaba que uma ou outra aí que não é para acontecer, acontece o famoso erro médico que deixa o cliente com debilidade ainda mais grave pro resto da vida. Você falou em erro médico, eu já vou te fazer uma outra pergunta. Procedimento estético hoje é moda. Sim. Você tem uma crescente nisso e cada dia que passa, seja uma harmonização facial, aplicação de uma coisa, aplicação de outra, ou até mesmo um procedimento cirúrgico mais invasivo.
Dentro do direito, essas pessoas são acobertadas de alguma forma? Sim, devido a esses erros médicos que acontecem aí, né? Esses dias, passando num canal de televisão aí, a menina foi fazer um procedimento estético no nariz, deu uma infecção do nariz dela, teve que cortar a ponta do nariz e fazer mais 3 procedimentos cirúrgicos para poder alinhar. Essa pessoa, sim, ela tem direito a dar entrada na justiça para poder receber uma indenização, seja ela por danos morais, principalmente, danos estéticos, né? Imagina, amanhã vai sair numa balada à noite, o nariz tudo torto. Até mesmo dos casos, já mudando um pouco do foco da pergunta, tem uma cliente minha que ela sofreu um acidente de trânsito, ela quebrou o fêmur, ela teve que fazer uma cirurgia, ficou mais ou menos uns 30 centímetros de cicatriz, ou seja, isso é um dano estético. Imagina ela num clube depois, vaidosa, que é uma mulher, mostrando a cicatriz da perna, entendeu? Isso aí também tudo gera essas indenizações. Hoje é comum essa procura desse cliente? Sim, hoje em Tutaba principalmente tem muito acidente de trânsito, né? Existe até o pessoal da Secretaria de Trânsito aí que eu andei percebendo que estão melhorando a sinalização e precisa melhorar, porque o acidente hoje ele é corriqueiro, infelizmente. E hoje, como é que eu posso te dar destacar aqui? Hoje, a maioria, você chega numa roda de amigos, você fala, nossa, olha a correria daquele motoqueiro, e aquele motoqueiro que causou o acidente. Mas não, como eu vejo isso no dia a dia, eu não concordo. Para mim, 70% quem causa o acidente é o condutor do veículo automotor. Por quê? Ele não tem a cautela com um veículo menor. Ele acha, eu vou que vai dar certo. E hoje em dia a gente está numa era digital, né? É o WhatsApp, é o Instagram. E hoje em dia todo mundo está dirigindo com o telefone na mão. E acaba que, querendo ou não, um pouco de distração é no momento que acontece o acidente. Um negócio me veio outra pergunta. DPVAT tem alguém certo ou errado para receber? Não. DPVAT, tanto você esteja certo ou errado, você tem direito a estar recebendo o seguro DPVAT. Ele se envolveu no acidente, independente da sua... Você tem direito a receber. Se você é a vítima ou se você é o outro. INSS. Hoje também a gente se depara às vezes com as marcações, né, a longo prazo. Eu tenho um amigo agora que ele pegou um atestado de 90 dias, a consulta dele é só em novembro. E o INSS hoje só começa a pagar depois dessa perícia. Tem alguma forma de romper isso? Isso é um procedimento? Como o senhor, como advogado, como é que vê essa situação? Porque muitas das vezes é o ganha-pão do indivíduo. Isso. Infelizmente, isso é uma situação que, até no meu ponto de vista, eu vejo que não vai se encerrar por agora. A tendência disso aí é prolongar com o tempo. A defasagem hoje do funcionarismo público do INSS é muito grande. Para poder ver essa melhora, concurso público e contratar funcionários. Porque com a quantidade de funcionários, de médicos peritos, para poder fazer essa avaliação com o cliente, acontece que a maioria dessas pessoas hoje, Jaders, a pessoa é assalariada, ganha salário mínimo. Agora você pensa, você sofreu vamos trabalhar pelo acidente aqui que a gente está falando, você sofreu um acidente, você esperar 4 meses para você fazer uma perícia. Entendeu? Eu tenho uma cliente ainda não, mas tendência a ser, até ela me indagou uma pergunta ontem, do questionamento que ela deu entrada no INSS e ela já está com 6 meses e ela até hoje ela não teve uma resposta do benefício dela. Entendeu? Como que a pessoa faz que vive com o salário mínimo, que tem os compromissos para cumprir do dia a dia? E compromisso, você marcou data, ele chega. INSS para mim é uma incógnita, né? Porque ele não tem condição nem de... A prova de vida para mim é uma coisa assustadora, né? Muitas das vezes você tem um idoso acamado ou alguém
que é vítima de um acidente e acaba ficando acamado, tem sua mobilidade reduzida e tem que fazer um teste de vida. Tem que fazer um teste de vida. Agora um pouco em relação a esses testes de vida, eles estão mudando um pouco, mas eu mesmo como defensor do direito já vi, não cliente meu, mas cliente de outras pessoas ou outros beneficiados, o cara chegar de ambulância no INSS para comprovar, o cara na maca, descer da maca e falar, não, aqui ó, morri não, tô vivo. Mas vai melhorar, vamos torcer aí, a gente fica na expectativa, né, que os nossos representantes lá no Congresso, alguém tem uma ideia, uma luz no fim do túnel aí, que possa sempre evoluir um pouco a mais para quem mais precisa, que eu acho que seria bacana para... No começo do nosso bate-papo você falou uma coisa interessante. A pessoa chega na idade de se aposentar ou no decorrer da vida precisa acelerar esse processo e nunca contribuiu. Essa pessoa vai conseguir se aposentar? Hoje em dia o pessoal fala que está aposentado, mas não é aposentado. Tem um benefício do INSS que ele chama LOAS. Ele é o benefício para quem nunca contribuiu, a pessoa não tem condições de autossustentar, é uma pessoa que tem alguma comorbidade, tem uma doença grave, tem uns requisitos que ela precisa ser preenchido conforme a lei, e a pessoa, mesmo que ela não contribuiu, ela tem direito a receber esse benefício que chama LOAS. Além do LOAS, o BPC ainda existe? Existe, e também da mesma forma, os requisitos têm que ser todos preenchidos para a pessoa ter direito a poder receber. LOAS, então, quanto a mãe tem uma criança que nasce deficiente, ele se encaixa no LOAS? Sim, ela é uma criança que ela nasce deficiente, a mãe não tem condições de trabalhar e dá entrada para poder receber esse benefício do INSS. Ela vai receber um salário mínimo por mês, não a diferença da aposentadoria que existe o 13º e o LOAS ele não tem, é só um benefício contínuo que não existe aposentadoria. Essa é a única diferença hoje do aposentado para quem recebe o LOAS. Vou fazer uma pergunta agora que essa me gera muito questionamento. Todos esses benefícios são pagos por agências bancárias, né? Você recebe pelas agências bancárias. Quem paga é o governo, mas vem por agências bancárias. Hoje as agências bancárias, isso é de vivência mesmo que eu estou te falando, tem mania de empurrar, né? Como você mesmo disse, às vezes você faz um contrato de um financiamento e acaba vindo o jabuti, né? No Congresso se fala jabuti e não é diferente nesses contratos. Você identifica muito isso? O cliente te procura para tentar sanar isso também? Isso é corriqueiro, infelizmente é corriqueiro por parte dos bancos, né? Até mesmo a taxa de juros que é aplicada por eles em relação a esses financiamentos que tem hoje em dia para quem tem o benefício do INSS, chega lá e fala, não, vamos pegar X valor, você vai pagar pouquinho por mês, mas na hora que vê, a pessoa vai lá, assina um documento que vai pagar 72 meses, 80 parcela, e o cara que não tem noção, está no calor do momento ali, a pessoa vai lá e pega aquele benefício. Hoje em dia existe muito também que eles fazem um cartão de crédito, cartãozinho de crédito, não, você tem direito, é só você usar, e vai lá e coloca uma taxinha bem maior para aquela pessoa, que acaba que ela não tem conhecimento, acha que a pessoa está fazendo para ele é o melhor, e ela entra numa dívida a mais do pouco salário que ela recebe. E legalmente ele consegue fazer alguma coisa? Sim. Deixa eu pedir para entrar aqui a pizza ali, que o rapaz está quase doido para nos dar essa pizza. Na hora boa. Tem patrocinador a pizza? Não. Cassiari? Cassiari Pizza. Cassiari Pizza. Fica à vontade, já quiser. Isso aí cura câncer, hein? Cura, saiu de. Não, mineiro faz. Mineiro não, gente. Mineiro não fica sem comida, não. O que eu te perguntando. A pizza chegou com a pergunta dessa. Exatamente. O cheiro subiu. Essas pessoas que se sentem lesadas, né?
Ai, a minha mãe é aposentada e ela foi lá, e acaba acontecendo sempre assim, sempre as pessoas mais idosas, né? Porque, ó, vou te liberar 5 mil aqui, aí o idoso já pensou, pô, eu tenho 5 mil aqui, eu vou guardar esse dinheirinho. Quando isso é vendido para ele, ele consegue reverter legalmente? Depende da situação, ele consegue reverter sim. Hoje a gente tem que pegar como referência o Banco Central. O Banco Central, ele que faz o levantamento das alíquotas, dos impostos que podem ser, que pode ser cobrado, né? E a gente trabalha em cima disso aí para poder fazer uma defesa para o cliente, quando ele se enquadra em algum dos perfis, igual a gente estava até comentando aqui. A gente estava falando, você falou de mães, e aí entra numa questão familiar. A parte familiar da advocacia, quais são os principais pontos hoje que um advogado atua diretamente? Você fala... Eu quero dizer, por exemplo, paternidade, pensão, esses ainda são os pontos principais do que a mãe às vezes vai procurar um advogado? Sim, a maioria das vezes hoje na área da família, né? A maioria dos casos hoje é a pensão alimentícia, que muitos pais não têm aquela responsabilidade como pai, né? Para poder, já que, ditado popular, já que fez, você cuida, mas infelizmente deixa a mãe abandonada, deixa a criança abandonada, e hoje a mãe ela precisa de um suporte do pai, seja ele presencial, seja financeiramente, e acaba que como as mães não têm esse suporte, ela recorre ao advogado para estar ingressando na justiça, para poder estar pedindo que seja pensão alimentícia. Acaba que junto, na maioria dos casos, a gente tenta pedir também um plano de saúde, que hoje um plano de saúde é essencial para a criança, cobrir 50% da despesa com material escolar, 50% porventura de qualquer medicamento, tudo que é oriundo da criança, dividir em partes iguais, já que teve a responsabilidade dos dois dividir. Os costumes mudaram, eu acho que acontece com uma menor quantidade de vezes, mas já aconteceu de algum pai o procurar para poder fazer o inverso? Sim. E ele tem esse direito? Ele tem um direito igual a mãe tem um direito, principalmente um caso que até um cliente meu me procurou recente, que ele largou da esposa, ele queria ficar com a criança, mas a mãe não queria deixar, até nesse ponto, o calor da mãe, a mãe tem aquela meio ali mais mãe mesmo para poder cuidar da criança, mas ele já queria ingressar na justiça para poder ficar definido do valor que ele teria que contribuir. Porque a mãe da criança, antes que estava, queria arrumar briga com ele, queria arrumar desentendimento, e uma pessoa mais tranquila, mais calma, já me procurou, falou, não, doutor, vamos ingressar com essa demanda aqui para a gente já ficar definido o que eu tenho de pagar ou não, o que for para mim poder pagar, eu com a minha obrigação como pai eu vou cumprir, e eu quero que o senhor faça esse processo para mim. Tinha que acontecer mais vezes, mas não acontece, mas vai melhorar. Tem um caso, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Tem um caso específico que eu tenho conhecimento, que o filho já passou dos 30 anos, mas o conhecimento de paternidade veio de forma que a justiça obrigou o reconhecimento de paternidade, porque o pai nem quis fazer o teste de DNA, então automaticamente houve, né, todo o procedimento, e esse pai perdeu uma sentença. Inclusive esse pai é muito conhecido. Ele perdeu uma sentença, mas até hoje ele não pagou, né? Nunca pagou pensão e também não pagou o valor estipulado pela justiça. Como é que essa pessoa consegue postergar tanto tempo? Quando existe uma sentença que o juiz obriga a pagar X valor, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que entrar com um processo de execução. Ele tem que executar aquela sentença para ela poder receber. Se não pagar de imediato, pedir penhora em conta bancária, pedir penhora de imóvel, de bem imóvel também, ela tem que partir dessa premissa. Infelizmente, até tem um caso aí também que é pessoa conhecida aqui da nossa comarca de Ituiutaba,
foi reconhecido a paternidade do pai depois de 42 anos. E o pai está correndo aí, o filho, né? Agora é filho, né? Foi depois reconhecido, sabe quem que é o pai, é o filho. Recorrendo aí, porque teve uma indenização também Estipulada. Uma indenização estipulada. E ele está correndo atrás para poder tentar, pelo menos, receber isso em vida. Porque depois sabe que quando, na falta do pai, a briga por herança ali vai ser grande coisa do sério. Infelizmente, hoje, quando a gente fala, Jaderson, quando a gente fala em dinheiro, a briga é muito grande. É um dos mais casos aí que rompe o ciclo familiar. Às vezes ali todo mundo tá reunido no final de semana, num churrasco, tomar uma cervejinha, mas na hora que vai falar, não, vamos falar, pontuar em dinheiro, aí, meu amigo, a amizade sai pela culata, aí vira bagunça. Filho que mora em outra cidade, né? Exemplo, o pai mora numa cidade, a mãe mora em outra, quem é que tem direito a essa guarda e como funciona? Porque às vezes o pai mora numa cidade, a mãe em outra, né? Moravam juntos, separaram, enfim. E cada um foi para uma cidade ou para outro estado. Como é que funciona? Na verdade, na maioria dos casos, a guarda sempre ela vai ficar com a mãe. Seja a mãe que está morando, vou te dar um exemplo, Tuiutaba ou Uberlândia. Se a mãe estiver morando em Tuiutaba, a criança vai ficar com a mãe. Porque até a própria lei, ela define como lugar para poder julgar esse tipo de processo com pensão, o domicílio da criança. Entendeu? A mãe com a criança em Tuiutaba, o pai o que vai ter que fazer numa audiência de conciliação, se existir a conciliação entre as partes, de marcar que no final de semana fica com o pai, viaja para outra comarca, e tem que ser uma criança já autossustentável. O que é autossustentável? Aquela criança que consegue beber água sozinha, consegue comer um arroz, um feijão, uma papinha, seja uma criança aí de 5, 6 anos, porque não tem como você pegar uma criança hoje recém-nascido, de 6 meses, falar assim, não, vou pegar ele no final de semana, vou levar para me cuidar lá em Uberlândia e segunda eu te devolvo. Entendeu? Às vezes ainda está amamentando. Está amamentando, tem aqueles cuidados ali da mãe, não tem como fazer isso. Tiago, tem algum caso engraçado que você passou na advocacia? Que você poderia pelo menos fazer uma narrativa? Você já falou do carneiro. O carneiro a gente entendeu. Mas você já passou por alguma situação que seja constrangedora ou muito engraçada aí nesses anos de experiência no direito? Rapaz, deixa eu tentar trazer na memória aqui. E são muitos anos de direito, hein? Já são 8. Constrangedora, rapaz. Constrangedora. Nenhuma família começou a brigar dentro do escritório e... Rapaz, aí ó, lembrando, teve até um pessoal do inventário, foram lá no meu escritório, 8 filhos, marquei uma reunião com todo mundo, fui lá no escritório, na hora de fazer a divisão da cota parte de cada um, rapaz, uma briga dentro do escritório, eu tenho direito a mais, porque quando construiu o muro do vizinho de cima foi eu que paguei, eu tenho direito a receber R$10 mil a mais, e começou aquela briga, rapaz, dentro do escritório. Olha, eu lembrando, tem um outro caso também de um cliente do estado do Goiás, a vítima morreu, ele não tinha mais pai, não tinha mãe e não deixou filhos. Os herdeiros foram os irmãos, certo? Os irmãos não ajudou com um tijolão. Falaram assim, não, fulano de tal deu um tijolão. Fizemos o inventário todinho, concluímos o inventário. Na hora da venda surgiu uma proposta na onde que o comprador ele ofereceu R$20 mil abaixo da média do mercado. Rapaz, um desses clientes, o cara brigou, mas ele brigou de um tanto, ele falou assim que eu não vendo a minha parte, eu estou tomando prejuízo se eu vender minha parte. Rapaz, nós até tentar mostrar para o cara, para resolver o problema, era
pessoas humildes, todos precisando de remuneração, de numerários, e a gente explicando isso para eles, para poder falar, vocês vão vender, vocês vão conseguir pagar a dívida de vocês, aqui ninguém nunca construiu nada. Rapaz, você acredita que eles não venderam o imóvel? Não venderam o imóvel por causa de um que achou que tinha mais direito. e achou que não, que ele ia tomar prejuízo por estar vendendo 20 mil reais abaixo do mercado e que se ele não gastou nem um tijolão para poder construir. Eu, com o meu serviço, minha parte, peguei todos os documentos, levei para o cartório, registrou, ficou registrado na matrícula. Se depois vender por menos ou mais, aí a gente já vai sair fora dessa briga, porque acaba que, querendo ou não, advogado ele tem que ser, além de advogado, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser médico, ele tem que ser fisioterapeuta, Conselheiro e tudo mais. conselheiro e tudo mais. Tiago, te agradecer. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades de bater um papo. A área criminal também é uma área que eu gosto de falar bastante. Sei que você também atua nessa área. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco da área criminal. A área criminal hoje ela está, como que eu posso, ela é uma área que para você trabalhar nela, você tem que estar por dentro do que acontece. Você tem que estar, porque o direito é o seguinte, hoje o direito ele atualiza a todo momento. E você tem que estar atualizado. Por quê? Porque o cliente criminalista, ele é um cliente que ele te cobra muito. Ele quer resultado. O cara está preso, ele não quer saber. Ele quer resultado. Ou seja, a gente tem que estar sempre preparado para poder entrar com recurso quando for preciso, trazer aquele mínimo detalhe do entendimento, que seja do STJ, do STF, que é eu gosto de falar muito, é os cabeças, para a gente trazer os entendimentos dele para os juízes de primeiro de primeiro grau, tentar conceder que seja um relaxamento de uma prisão, uma liberdade provisória, e é nesse sentido. Tiago, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente no EspiaCast, através do Espia Só, e espero ter outras oportunidades para a gente bater um bom papo. Eu que te agradeço, brigadão, quando precisar estamos à disposição. Meu escritório está lá na José João Dibe, aqui em Teutaba, na José João Dibe com 23. Em Uberlândia, meu escritório fica na Presidente Médici, número 1120. E o dia que precisar alguma coisa, a gente está sempre à disposição para que deve ir aí. E eu vou lá porque não ficou uma obra mineira não, porque não é de paia, mas ficou de chamar a atenção, viu? Quem não passou ainda, é ali no José João Dibe, o pessoal gosta de fazer uma caminhadinha lá, é uma obra diferenciada, então você vai gostar. Você fica aqui com a gente no Espia Só, através do EspiaCast. Toda semana a gente tem esse bate-papo. Um grande abraço, fica todos com Deus, e a coisa tá boa e vai ficar bom, melhor ainda, Tiago, que agora a gente vai comer uma pizza. Um abraço para todos. Um abraço.